Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Já deixo aqui aquele convite maroto aí para vocês. Acesse radioamantes.com, repetindo, radioamantes.com, o blog que tem aí muitas notícias, informações e análises sobre esse meio que todos nós gostamos, que é o rádio. E também eu quero convidar vocês a acessarem o canal Feras do Rádio no YouTube. Curta, compartilhe, comente, ative o sininho para você ficar ligado aí em todas as nossas atualizações. Aqui você tem passado, presente e, por que não dizer, futuro do rádio. Hoje eu venho com um tema bastante interessante aqui para vocês, que eu espero que vocês gostem, tá? Então hoje eu vou falar sobre a cobertura do rádio na Copa da Espanha de 1982. Inclusive aí na tela já deixo aí o Naranjito, que foi o mascote daquela competição, e eu estava pesquisando aqui para fazer esse vídeo, aí eu me deparei com o Naranjito, aí me desbloqueou uma memória interessante. Não sei se vocês lembram, mas a Globo, que deteve os direitos de transmissão exclusivos para a televisão, ela veiculou uma série de animação, né, com o mascote da Copa de 82 e seus amigos, né, eles estavam, e o enredo desse desenho animado, que ia ao ar toda tarde no Globinho, ainda não era TV Globinho, era Globinho, né, e o enredo principal, como eu ia dizendo, era que eles estavam em busca das fitas com os filmes da Copa do Mundo, das edições da Copa do Mundo. Então, todos aqueles filmes que estamos acostumados a ver haviam sido perdidos, né? E aí ele, o Naranjito, estava atrás desses vídeos com a turma de amigos dele. E uma coisa curiosa, né, que também chama atenção, é que na dublagem, inclusive nas chamadas desse desenho, ele era conhecido como Zé Laranja. Quem diria? Zé Laranja. Mas para nós aqui ele é o Naranjito. E depois dessa memória desbloqueada, então é o seguinte, eu vou falar então sobre a cobertura do rádio na Copa de 1982. Só que eu vou pegar então um material que está na revista Placar, uma edição da revista Placar de 1982, pouco antes da Copa, e aí apareciam todas as escalas de profissionais que iriam fazer a cobertura daquela competição. Então, a partir do momento em que eu for passando uma por uma, a gente vai relembrando aspectos da cobertura daquela Copa. Então, eu já passo aqui, começando primeiramente com as rádios de São Paulo. Então, temos aí as rádios, 4 rádios aqui listadas pela matéria da revista Placar. Aliás, voltando aqui, se de repente alguma rádio for deixada de lado, me inscrevam aqui no sistema de comentários, chamem a minha atenção, porque assim, como eu disse, eu estou usando esse material da revista Placar, que pode ter alguma imprecisão, tá? Pode ter alguma, inclusive até com os nomes dos profissionais, né? Eu vou listar aqui todos os profissionais, pode ser que algum não tenha participado de última hora, pode ser que outro tenha entrado, enfim. Então, se vocês puderem contribuir, podem deixar aí no sistema de comentários algo que vocês já estão fazendo, e é uma coisa que eu tenho gostado bastante aqui nessa série de vídeos com vocês a respeito de rádio, memória do rádio. Então vamos lá, vamos começar aqui falando da equipe da Rádio Bandeirantes. Então nós temos aqui os locutores: Fiore Gilhote, Oscar Ulisses, naquela época Oscar Ulisses estava na Bandeirantes, Enio Rodrigues e J. Júnior. Comentaristas Dalmo Pessoa e Luiz Augusto Maltoni. E os repórteres destacados por aquela cobertura foram Flávio Adalto, Sérgio Carvalho e o João Zanforlin. A Bandeirantes apresentou boletins durante a programação normal, um comentário diário de Fiore Gilhote às 11h55, intervenções na programação esportiva normal, atualidades esportivas em 2 edições, né, às 7h55 e às 11h55 da noite, e o Concentração, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Isso especialmente nos dias em que os jogos, não haviam jogos também, né? Então, vale lembrar que aqui, para nós tivemos dois horários de jogos, meio-dia e meio, e às 4 da tarde. Então, nós não tivemos muita variação no horário dos jogos que vieram para cá, que foram transmitidos aqui, né? Então, vamos aqui, Rádio Gazeta. Aqui eu quero me deter um pouco mais, porque a história da Rádio Gazeta tem um pouquinho mais de detalhes. Então, temos aqui Flávio Araújo, narradores, né? Lombardi Júnior, José Roberto Papacídero, Durval Leal, Elton Pimenta e Carneiro Neto. Comentaristas: Sérgio Cunha e o José Hidalgo Neto, que é o Capitão Hidalgo, muito conhecido aí do pessoal do Paraná. E os repórteres Chico de Assis e Sidney Campos.
Aqui fala que foram veiculados boletins em toda a programação normal, participação direta nos programas esportivos da emissora Gazeta nos Esportes, embora eu acho que o nome do programa aqui era Disparada nos Esportes, e Hora da Bola, embora eu ache que o programa das 18 se chamava A Dona da Bola. Então, 11 da manhã e às 18 horas. Aqui tem um detalhe importante, porque a Gazeta ela fez um acordo com a Rádio Clube Paranaense e ambas transmitiram em pool com compartilhamento de profissionais. Então a gente vê aqui o Flávio Araújo, Lombardi Júnior, que eram narradores principais da Rádio Gazeta e Rádio Clube Paranaense. Inclusive, o Lombardi Júnior dividia as narrações dos Jogos do Brasil com o Flávio Araújo e o Sidney Campos. Grande abraço ao Sidney Campos, que está sempre acompanhando a gente aqui, o Capitão Hidalgo também, o pessoal lá do Craques do Microfone. Então, eles também participavam dessas transmissões conjugadas com a Clube e com a Rádio Gazeta aqui de São Paulo, a Rádio Clube Paranaense e a Rádio Gazeta de São Paulo. Aqui nós temos outros profissionais, o Elton Pimenta, se eu não estiver enganado, ou salvo engano, ele é de Ribeirão Preto, e também tem uma história interessante sobre o José Roberto Papacídero. Me contaram essa história, tá? Não me contaram, e quem me contou era uma fonte quente. Havia, então, essa vaga de mais um narrador para os Jogos da Copa do Mundo pela Gazeta. E aí o chefe de esportes tinha que decidir entre dois locutores, o José Roberto Papacídero e um outro narrador que eu não vou citar o nome aqui. Aí eles fizeram, aí qual foi o tirateima? Foram 2 transmissões de 2 jogos amistosos da seleção brasileira. Então, aquele que realmente não se saísse mal, aquele que não tivesse escorregadas, iria para a Copa. Então, assim foi feito. O Zé Roberto Papacídero narrou um jogo, esse outro narrador narrou outro jogo, e realmente esse outro narrador, que, mais uma vez repetindo, não vou citar o nome, acabou escorregando. Os dois eram equivalentes, mas esse narrador acabou escorregando, então a vaga acabou ficando com o Papacídero, que transmitiu jogos aí jogos da Espanha, diretamente da Espanha, na Copa do Mundo. Zé Roberto Papacídero, que é um excelente narrador, uma pena que infelizmente não existam grandes registros dele, não existam registros dele aí na internet, como a gente tem aí de outros grandes narradores. Vamos seguir aqui vamos falar da Rádio Globo e Rádio Excelsior. Então a equipe foi formada por Osmar Santos, Oswaldo Maciel, aqui está escrito Ronaldo Costa, mas é claro que a gente sabe que é o Reinaldo Costa e o Antônio Edson. Os comentaristas foram Loureiro Júnior, Carlos Aimar e Juarez Soares. Aqui também tem um parêntese que eu preciso fazer. Todo mundo sabe, quem acompanhou aquela Copa, né, ou quem pelo menos assistiu a vídeos que temos aí aos montes aqui no YouTube, sabe que o Juarez Soares acabou sendo o repórter da TV Globo na Copa. Então, ele, num determinado momento, ele ia ser o comentarista das transmissões de TV, só que não deu certo. Depois ele ia ser o comentarista da rádio, depois ele acabou sendo repórter de TV, então ele mesmo já contou isso aqui também em entrevistas. Então, o Juarez Soares fez a cobertura da seleção brasileira na televisão. Pode ser que ele tenha participado eventualmente de algum momento da cobertura. Vale destacar que ele era o apresentador do Balancê na Rádio Excelsior, mas de qualquer forma a prioridade do Juarez foi na televisão mesmo. Vamos seguir aqui. E os repórteres são Roberto Carmona, Castilho de Andrade, Fausto Silva, sim, Faustão, Arlérico Jacome, por onde anda Arlérico Jacome, Márcio Bernardes, Henrique Guilherme, e aqui a Lucimara Parisi, que certamente deve ter atuado na área de produção, tá? E além dos boletins que entrarão a qualquer momento na programação normal, os programas Balancê da Rádio Excelsior e o Globo Esportivo irão ao ar em seus horários habituais com cobertura especial da equipe que estará na Espanha. E uma coisa interessante de se destacar, né? A Globo era líder de audiência, a Globo depois de 1981 acabou liderando o Ibope das transmissões esportivas, a audiência, né? Mas assim, o espaço para a cobertura do esporte era realmente, na própria Rádio Globo, era diminuto. Houve um espaço na Rádio Excelsior, né, que hoje, depois, melhor dizendo, se transformou na CBN, que era o Balancê do meio-dia às 2, mas depois o próprio Balancê acabou indo para um outro caminho, e tinha o Partido do Esporte, que era todo diariamente, das 5 até as 6, que chamava Partido do Esporte, apresentado pelo saudoso hoje Braga Júnior, que também tinha futebol, mas também dava espaço aí para outros esportes. Então, essa é a cobertura aí da Rádio Globo, os profissionais que foram destacados para muitos dias na Espanha, muitos jogos, e você sabe, né,
né? O Brasil acabou não se dando muito bem e a Itália foi a campeã, derrotando a Alemanha na final pelo placar de 3-1. Vamos seguir aqui. Jovem Pan teve José Silvério, Edemar Anuzek e José Carlos Guedes. Os comentaristas foram Orlando Duarte e Cláudio Karsug, e os repórteres Vanderlei Nogueira, Cândido Garcia e Reale Júnior. A Jovem Pan terá, né, que tá, mas vamos colocar no passado, que já faz um passado muito distante, ela teve boletins inseridos na programação normal, teve o jornal, os programas de esporte, o Jornal dos Esportes ao meio-dia, show de bola às 8 da noite, e eles poderão ter os seus horários remanejados no período da Copa. Depois dos Jogos do Brasil, a costumeira apresentação do show de rádio com a equipe de Estevan San Girardi. Dois detalhes aqui, o Estevan San Girardi, que depois daquela Copa se transferiu para a Rádio Bandeirantes, e o Reale Júnior, né, que consta aqui, realmente ele sempre fez parte das coberturas de Copa do Mundo, especialmente naquelas que foram sediadas na Europa. Ele fez parte aqui da cobertura da Copa da Espanha, e eu lembro, aí já uma lembrança mais viva que eu tenho, é que ele também participou da cobertura da Copa da França em 1998, tá? E esses foram aqui os de São Paulo. E agora eu vou passar aqui para um detalhe importante que a gente precisa lembrar, né? Tá aqui, ó, a Rádio Record fez a transmissão daqueles jogos com essa equipe aqui. Pouca gente lembra. Silvio Luiz, o narrador, Pedro Luiz e Alberto Helena Júnior, repórteres Flávio Prado, Rony Rai e Roberto Avalone. Sim, Roberto Avalone. Aqui tem boletins na programação normal, na estação de ondas médias e no FM, a FM Record, né, 90,9, que hoje é a Nova Brasil. Então, vocês devem lembrar, a Rádio Record fez a cobertura da Copa do Mundo de 1982, até porque houve um impeditivo para que a televisão comprasse os direitos, não só a Record, mas todas as emissoras de TV. Aí a saída foi colocar o Silvio Luiz no rádio, deu muito trabalho, especialmente convenceu o Zé Béttio, né, que era o rei do horário das 4 da tarde, o horário em que aconteceram a maioria dos jogos do Brasil, especialmente os da primeira fase, mas então aí nós temos essa equipe aí da TV Record, na Rádio Record, e com alguns nomes que talvez muita gente não lembra. Alberto Helena Júnior, o Rony Rai, que era apresentador, né, especialmente dos intervalos e do final de jogo nas transmissões da Record, e o Roberto Avalone. O Roberto Avalone, salvo engano, ele estava na FM Record nessa época, tá? Mas, de qualquer forma, aí fica essa lembrança aí também, um outro detalhe que a gente tem que falar para vocês é que o slogan daquela cobertura foi Olhos na televisão e Coração na Rádio Record, ou seja, todo mundo abaixando o som da TV, da Globo, e deixando o áudio em evidência da Rádio Record para a gente poder acompanhar a narração do Silvio Luiz, a narração de televisão no rádio. Vamos seguir aqui em frente. E agora sim, vamos para as escalas do rádio do Rio de Janeiro. Vamos começar aqui com a Rádio Globo. Então nós tivemos aqui Valdir Amaral como locutores, Jorge Cury, Edson Mauro e Antônio Porto, os comentaristas Rui Porto, Mário Viana, Afonso Soares e Alberto Rodrigues, e os repórteres Kleber Leite e Loureiro Neto. E além do noticiário esportivo normal, terá programação extra durante a Copa, boletins informativos em 5 edições diárias. Tem aqui um programa no cenário da Copa que anteceará a abertura de todas as jornadas. O Haroldo de Andrade na Copa do Mundo, o Haroldo de Andrade, que é o grande comunicador da Globo naquela época, a partir de sempre fazendo um programa direto da Espanha a partir das 9 da manhã. O Brasil na Copa do Mundo às 11h30, que é um resumo das atividades da seleção. E a Voz da Copa, sem horário pré-determinado, com entrada livre na programação normal. E aqui no meio nós temos aqui a equipe da Rádio Nacional. Os locutores foram José Carlos Araújo, o Garotinho, e José Cabral. E os comentaristas Luiz Mendes e Washington Rodrigues, hoje saudoso Apolinho. Os repórteres Deni Menezes, Luiz Fernando e Heraldo Leite. Os programas esportivos foram transmitidos diretamente da Espanha. Então temos aqui o primeiro tempo com Deni Menezes, depois às 6h45 da Pelada ao Pelé, que é o comentário do Luiz Mendes, o Bate-Bola às 11 da manhã, um programa tradicional que existe até hoje, salvo engano, na Rádio Nacional, o comando de José Cabral. Depois nós tivemos no Mundo da Bola, às 17 horas, com Washington Rodrigues. À noite nós tínhamos o Bate-Bola Nacional,
às 8h30, com o Denis Menezes, e o Nacional Esporte, às 11 da noite, debate sob o comando de Luiz Fernando. E aqui nós temos, aqui no lado direito da sua tela, nós temos a equipe da Rádio Tupi, Tupi. O Glaucei Camargo e o Paulo César Tênios foram os narradores, os comentaristas João Saldanha e Carlos Marcondes, os repórteres Ronaldo Castro e Fernando Luiz. Então, a cobertura foi composta de 3 boletins especiais diários aos domingos. Nós tivemos aí o peraí que eu acabei atropelando aqui. 3 boletins especiais diários. Aí tem um ponto e vírgula. Estou muito ansioso aqui. Aos domingos, nós tivemos o super placar às 8 da noite, com noticiário exclusivo sobre a Copa do Mundo. Antes de cada partida transmitida, tudo sobre o jogo, entrevista e reprise dos gols. Seus 2 programas esportivos, Papo de Bola, que não é o Papo de Bola do Edu César, às 8h30 da noite, e o Esporte em Cima da Hora, às 10 da noite, serão comandados diretamente da Espanha. Então, temos aí uma coisa para a gente poder citar aqui. Papo de Bola já foi um programa da Super Rádio Tupi, que hoje tem um giro esportivo sempre a partir das 10 da noite. E agora vamos falar aqui do Pujante, né, do Possante Rádio e Possante Pujante Rádio de Porto Alegre. Então vamos lá, nós tivemos aqui a cobertura da Guaíba e da Gaúcha. Eu vou aqui começar falando da Rádio Gaúcha. Então os narradores foram Haroldo de Souza, Roberto Brauner e Pedro Ernesto Denardim. Os comentaristas Rui Carlos Osterman, João Nassif, Enio Melo, Cid Pinheiro Cabral, pai do Cláudio Cabral, e Paulo Santana. Os repórteres foram Darcy Filho, Vianney Carlet, João Garcia, Roberto Moure, que hoje está na Grenal, Roberto Pato Moure, e o Jair de Farias. E a programação especial para a Copa. Bom dia, Espanha, às 7 da manhã, com a agenda das atividades do dia. Boa noite, Espanha, às 11 da noite, um resumo diário do que aconteceu. Boletins de hora em hora de 10 minutos na programação normal. Debates dos comentaristas no tradicionalíssimo Sala de Redação e debate dos narradores e repórteres no Show dos Esportes, às 8h45. Debates especiais após os jogos mais importantes. Comentários do Rui Carlos Osterman ao 12h40, do João Nassif às 6h25 da tarde e o Enio Melo às 8h40 da noite. E a Rádio Guaíba teve como narradores Armindo Antônio Ranzolin. Essa foi a última Copa do Ranzolin na Guaíba. Samuel Santos e Hélio Fagundes. Comentaristas Edgar Schmidt e Lazier Martins. Repórteres João Carlos Belmonte e o outro a ser designado. Gente, ó, assim, não fiquei sabendo qual foi o outro repórter que foi designado, então, por favor, escrevam aqui nos comentários e informem qual foi esse outro repórter que acabou indo para a Espanha. O Belmonte garantido que foi, tá? Vamos lá, programação especial para a Copa. Participação especial da equipe no programa Adubos Trevo, às 7h30 da manhã. Guaíba, nas noites da Copa, às 9h30 da noite. Guaíba Copa Franca, à meia-noite. Depois nós tivemos boletins de hora em hora com 5 minutos. Plantão esportivo às 11 da noite. Debates nos dias em que não houver jogos no terceiro tempo, às 9h10 da noite. E comentários do Lazier Martins, às 11h50. Armindo Antônio Ranzolin, ao 12h25. Lauro Quadros, ao 12h45. E do Edgar Schmidt, às 18h45. Nós, aqui de São Paulo, ouvimos a narração do Vilibaldo Alves, um dos grandes narradores de Belo Horizonte. Ele, então, teve a sua voz ouvida e irradiada aqui pelos 1040 da Rádio Capital. Eu lembro disso também porque a minha avó, não sei porquê, ela não ligava muito em futebol, mas ela deixava o rádio lá na Rádio Capital e ela ficava ouvindo isso até porque como ela gostava muito do Hélio Ribeiro, eu acho que já tinha saído da Capital, mas ela acabou permanecendo lá na emissora ouvindo parte da programação. Então, vamos aqui relembrar quais foram os profissionais destacados pela Rádio Capital de Belo Horizonte para a transmissão dos Jogos da Copa da Espanha em 1982. Vamos lá, locutores Vilibaldo Alves, Celso Martinelli e Gerson Mendes. Comentaristas Jairo Anatólio Lima, Flávio Anselmo e Gil Costa. Então, não houve programação especial para a Copa, todo noticiário sobre o Mundial entrará no horário esportivo normal da emissora, então nós tivemos lá Capital Esportes em 2 edições, às 11 da manhã e às 8h30, Rádio Fatos, às 6 da tarde, Resenha do Gil ao meio-dia, Resenha da Capital às 1 da tarde, e após os Jogos do Brasil, foram realizadas as Mesas Redondas Capital. Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia teve então a presença lá de Willy Gonzer, Alberto Rodrigues e Milton Naves.
Os comentaristas foram Oswaldo Faria, Olavo Leite Cafunga Bastos, Juarez Távora e Maurílio Costa. Os repórteres Roberto Abras, Paulo Rodrigues e o Carlos César Pinguim. Boletins de 15 minutos inseridos na programação esportiva normal da emissora. Então, aí nós temos aí os programas dos espaços Tiro de Meta às 7 da manhã, Rádio Esportes às 11h30, Rádio Esportes que, se eu não me engano, ainda está no ar até os dias de hoje, a Turma do Bate-Bola às 18h30 e apito final às 11 da noite. Compactos da Copa às 8h30 a partir do dia 10 de junho, de 82, é claro, e um resumo diário geral. E debates após os jogos estão previstos, mas não marcados com antecedência. E assim, senti falta da Rádio Inconfidência, tá? Não tenho certeza se ela transmitiu a Copa do Mundo ou não, tá? Qualquer coisa, por favor, deixem aí nos comentários, né? Esses vídeos aqui de informação e de memória são colaborativos, então agradeço aí a participação de vocês. E aqui vamos falar do Rádio do Nordeste. Então, eu vou começar aqui com o Rádio do Recife, com a Rádio Clube. Então, ela tinha teve os direitos de transmissão e foi num esquema meio a meio com as equipes da Rádio Excelsior de Salvador. E aí cada equipe transmite um tempo de cada jogo. Roberto Queiroz, Natan Oliveira pela Clube, Marco Aurélio e Sérgio Moraes pela Excelsior. Os comentaristas Barbosa Filho pela Clube, né, o Ralf de Carvalho e o Wilson Lago pela Excelsior. Os repórteres Jorge Soares e Vitório Mazzilli pela Clube e o Francisco Queiroz pela Excelsior. Boletins normais durante a programação normal e noticiário especial no horário esportivo da emissora. Então, aí, a Alvorada Esportiva, 7h15 da manhã, Bola ao Centro ao 12h30 e a Hora de Esportes às 18h30. Saiu cortada, mas deu para ver. A Rádio Jornal do Comércio, também assim como a Rádio Clube, ela formou cadeia com as baianas Rádio Clube de Salvador e a Rádio Sociedade de Feira de Santana. Então, os locutores Ivan Lima e Rubens Souza pela Jornal, Juarez Oliveira e o grande Silvio Mendes pela Clube e o Itajaí Pedra Branca pela Sociedade de Feira de Santana. Comentaristas Luiz Cavalcante pela Jornal, Dilson Barbosa e Dorival de Oliveira pela Sociedade e o Luiz Eugênio pela Clube. Pedro Silva, Haroldo Rômulo foram os repórteres da Rádio Jornal, Martinho Leles e Ari Pacheco pela Clube e o Dilton Coutinho pela Sociedade. Então, na Rádio Jornal, os boletins foram inseridos na programação esportiva normal. Bola de primeira às 7h15, Bola na Rede ao 12h30, O Assunto É, às 1h05 da tarde, Show de Bola às 18h30, No Mundo da Bola às 8h30 da noite e apito final às 23h30. E o programa Samira Abuhana, de variedade, será transmitido diretamente da Espanha no período da Copa. Então, isso é uma coisa bastante comum de acontecer. As emissoras se unirem para diluir custos e fazer uma cobertura robusta, né? Então, a gente viu o exemplo aqui que uniu as rádios Gazeta e Rádio Clube do Paraná, e agora a gente vê isso aqui, Recife e Bahia unidos aí pela Copa do Mundo de 1982. Vamos seguir aqui. E aqui é a cobertura da Rádio Sociedade, né? A Rádio Sociedade teve como narradores Fernando José, Newton Nogueira, Mário Lima, é o amigão, e o Ivan Pedro, o amigão da galera, o Mário Lima, será? Vamos ver. Depois nós tivemos como comentaristas Armando Oliveira e Edson Leida, e repórteres Cristóvão Rodrigues, Jorge San Martin e Genildo Lavinsky. E participação especial do França Teixeira. E o cardápio aqui era bem robusto aqui da Rádio Sociedade. 15 boletins diários de 5 minutos na programação normal. Após os Jogos do Brasil, mesas redondas de 2 horas. Resenha esportiva do meio-dia até as 14 horas durante a Copa. Do meio-dia às 14 horas. Esse ponto e vírgula aqui me atrapalhou, mas vamos nessa. Durante a Copa, praticamente toda a programação será voltada para o evento. Programas especiais feitos pelo disc jockey Cristóvão Rodrigues, direto da Espanha, às 23 horas, Alô Alé Brasil, onde o torcedor baiano que estiver na Espanha poderá mandar recados e conversar com familiares, bastando que ambos compareçam aos estúdios em Salvador e em Sevilha. Grande sacada, isso depois foi feito em outras Copas por outras emissoras. E a Rádio Clube transmitirá em cadeia com a Rádio Jornal do Comércio do Recife, a gente já falou, e aqui tem a programação dela.
Apresentará uma resenha diária ao meio-dia, direto da Espanha, diariamente às 11 horas, mesa redonda com a participação de seus enviados especiais. E a Rádio Excelsior transmitirá os jogos em conjunto com a Rádio Clube de Recife, e a programação especial para a Copa foi resenhas diárias direto da Espanha. Então é isso, eu me baseei então numa publicação da revista Placar, um guia que eles lançaram às vésperas da Copa da Espanha. Se houver alguma omissão ou se você tiver alguma adição, não hesite de colocar aí no sistema de comentários que depois a gente faz o registro aqui naqueles vídeos especiais de comentários dos leitores. Então, da minha parte é isso, um grande abraço a todos e até a próxima.